Olá, sejam bem-vindos à nossa sexta aula do curso de Filosofia Medieval. Nós estamos fazendo uma introdução, digamos, epocal, histórica, hermenêutica da filosofia medieval, tendo em consideração a filosofia como questão do ser, e essa questão como sendo uma questão que, no fundo, perpassa os movimentos históricos da história no Ocidente medieval. E nós vimos três fontes deste Ocidente medieval: Atenas e o fluxo da filosofia, da metafísica, depois Jerusalém e o fluxo da fé judaico-cristã, e Roma, que realiza uma transformação da metafísica grega e também uma transformação do cristianismo, com a sua concepção de poder e a sua concepção de uma metafísica da atualidade ou da funcionalidade, como quisermos. E tratando desse aspecto da romanidade, nós falamos na última aula das teologias da história. Na verdade, falamos apenas de uma fonte da teologia da história na Idade Média, que é Agostinho e a Cidade de Deus. Agora vamos dar continuidade a este tema, vamos tentar concluí-lo e passar a falar de uma outra romanidade, de uma outra cristandade, que é justamente a romanidade e cristandade de Bizâncio ou de Constantinopla, que determina a história oriental do Ocidente cristão. Então, vamos retomar essa questão da teologia da história. Fica patente que é a esperança religiosa cristã escatológica que atravessa toda essa concepção de história de Agostinho até o século XV. Nós vimos que o Ocidente tem uma concepção de história, primeiro baseado na salvação pela fé, pela religião, depois a salvação pelo conhecimento científico na modernidade e também pela técnica que se desenvolve com este conhecimento científico, e a salvação, por fim, através da produção, seja através do capital, seja através do trabalho. Mas voltamos à concepção medieval. Emanuel Carneiro Leão assim resume esta concepção da história, de tradição agostiniana. O movimento histórico repetia, no nível dos feitos e fatos, de instituições e procedimentos, os dias da criação do mundo. O relato bíblico dos 6 dias, no primeiro livro do Pentateuco, servia de paradigma para se entender o sentido do que acontecia na história. Era o famoso exemplarismo agostiniano. Neste entendimento da história, preocupava-se mais com o organograma das formas e épocas do que com a dinâmica do andamento da história. Trata-se de uma teologia da história de natureza morfológica, uma espécie de anatomia. A energia, o impulso e a orientação de todo o processo deixava-se entregue à providência divina. Deus cria o mundo continuamente e não pontualmente. O movimento da história é entendido pelo modelo daquelas antigas máquinas de costura acionadas por manivela. Para funcionar, necessitam do movimento da manivela. Para não voltar para o nada, o mundo exige que Deus o conserve no ser. É a creatio continua.
Até aqui, citação de um texto do professor Emanuel Carneiro Leão, intitulado A Salvação pelo Conhecimento, um artigo publicado na revista Tempo Brasileiro em 2002. Continuamos com o nosso comentário. A Cidade de Deus teve um espelhamento na obra do discípulo de Agostinho, Paulo Orósio, provavelmente nascido em Braga, na época medieval, Brácara Augusta, da província da Galécia, que foi também capital do reino dos Suevos, hoje Braga, uma das cidades mais importantes de Portugal. Paulo Orósio escreveu uma obra intitulada Historiae adversus Paganos, História contra os Pagãos, que teve grande repercussão até o Renascimento, sobretudo por sua metodologia historiográfica. Orósio propõe uma interpretação da história em que os poderes dos povos e civilizações vão se deslocando do Oriente para o Ocidente. Isidoro de Sevilha, no século VII, definirá a historiografia como a narrativa dos fatos que aconteceram. Mas na Idade Média, a historiografia foi apenas uma área de conhecimento auxiliar das artes liberais, do direito e da teologia. Na teologia, auxilia na interpretação do sentido literal ou histórico do texto das Sagradas Escrituras. Os escritores da primeira Idade Média seguirão na esteira de Agostinho em sua teologia da história a partir das Escrituras. Acentuam fortemente a interpretação simbólica da Bíblia, quer no sentido de um simbolismo estático, próprio da escola francesa, Honório d'Autun, Hugo de São Vítor, quer no sentido de um simbolismo dinâmico da escola alemã, Ruperto de Deutz, Hildegarda de Bingen, Anselmo de Havelberg. Mais místicos que historiadores, estes autores elaboram uma concepção sobre os estados do homem em chave bíblica soteriológica, onde as profecias e as visões do Apocalipse jogam um papel importante. A obra Chívias, Saiba os Caminhos, da monja Hildegarda de Bingen, do século XII, é um bom exemplo desta perspectiva. Para Hugo de São Vítor, também do século XII, a historiografia tinha como escopo o conhecimento dos protagonistas, dos lugares e dos tempos relativos aos acontecimentos ocorridos. No entanto, quando se distanciava da simples narrativa, a reflexão a respeito da história entrava no campo da teologia e da filosofia. Uma posição à parte deve ser dada a Otto de Freising, ou de Frisinga, nascido cerca de 1111 e morrido em 1158, autor da obra Crônica sive Historia de duabus citatibus, crônica ou a história das duas cidades, escrita entre 1143 e 1145. Quando ele escreve, a querela das investiduras já está decidida. A reflexão sobre a história continua seguindo a interpretação das Sagradas Escrituras. A interpretação da letra do texto bíblico deve ser dada pela história. Esta deve procurar a cognitio veritatis, conhecimento da verdade, e a forma virtutis, a forma da virtude. É o primeiro nível de interpretação das Escrituras, que é seguido pela interpretação alegórica, pela interpretação tropológica e pela interpretação anagógica. A investigação histórica deve colher a ratio historiae, a razão da história, que é dada pelos relacionamentos entre cidade celeste e cidade terrestre. Igreja e Estado não coincidem para Otto com a cidade celeste e a cidade terrestre, mas se aproximam destas. Desde Constantino, temos uma civitas permixta, uma civilização mesclada, que caminharia para a concórdia entre Igreja e Estado. Otto, que era tio do imperador do Sacro Império Romano, Frederico I, celebra o império da dinastia dos Hohenstaufen, princípio da translatio imperii, translação ou deslocamento do império, ou seja, de Roma para a dinastia germânica.
Quando Otto escreve a Gesta Frederici Imperatoris, os feitos ilustres do imperador Frederico, em 1156, o paroxismo da tensão entre império e papado ainda não tinha sido alcançado. Otto morre em 1158. Depois disso, os conflitos entre os Hohenstaufen, Frederico I e Frederico II, com os papas contemporâneos a eles, Alexandre III, Inocêncio III e Gregório IX, vão acirrar, porém, a luta entre imperium e sacerdocium, entre o império e o sacerdócio ou o papado. No século XIII, os teóricos não colocavam em dúvida a necessidade de um império universal, e os historiadores consideravam que a história do mundo seguisse o seu curso através do Império Romano ininterrupto. Não obstante isto, na prática, os reis não levam em conta o poder imperial. Por exemplo, Luís IX, rei da França, conhecido como São Luís, considerava-se imperador no seu reino. Já em 1250, o império já não tinha uma existência territorial. Durante os 2 últimos séculos de medievo, o Sacro Império Romano de Frederico Barbarroja se confirmou como o Sacro Romano Império da nação alemã. No século XV, o Sacro Império Romano Germânico não tinha mais nada em comum com o império que Carlos Magno tinha reconstruído. Desde o século XII foi surgindo, porém, uma outra concepção de história, diferente daquela que vai de Agostinho a Otto de Freising. Em meio a um longo outono e inverno da história, no século XII o medieval pressente o sabor da primavera. A aterrorizante imagem do juiz que está às portas, tão representado na arte românica, e que vem para fazer a separação dos justos e injustos, deixa entrever no seu íntimo a revigoradora imagem do esposo que diz, citação do Cântico dos Cânticos: Levanta-te, minha companheira, bela minha, vem embora, pois eis que o inverno passa, a chuva cessa e se vai. Já se vêem flores na terra, vem o tempo da canção. Já se ouve em nossa terra o canto da pomba-rola. Esta citação do Cântico dos Cânticos, livro bíblico, capítulo 2, versículo de 11 e 12. Atingida por este chamado, o medievo dos séculos 12 e 13 é tomado de uma ebriedade que o faz sonhar com novos tempos de paz. As cidades renascem e, com seu renascimento, fluem novas relações econômicas e políticas. O feudalismo cede lugar à atmosfera das comunas e das cidades-repúblicas. Os cristãos, até então ameaçados pelas pressões dos sarracenos, retomam a esperança da conquista da Jerusalém terrena por meio das cruzadas. As escolas monásticas e episcopais se transformam em universidades que veem florescer as artes liberais, a filosofia aristotélica e a teologia escolástica. A arte românica, sóbria, grave e terrena, se transforma na arte gótica, ébria de luz, aguda e elevada aos céus. Um novo Pentecostes parece soprar sobre a Igreja. É nesta atmosfera que se dá a reforma monástica do século XII, em que sobressaem os cistercienses, e é neste clima que emergem os evangelismos do século XIII, os quais provocam uma renovação do laicato e o surgimento das ordens mendicantes, como, por exemplo, os franciscanos. Nesse mesmo ímpeto, movimentos pauperistas se insurgem e postulam reformas eclesiais e sociais que anteciparão as revoluções modernas. Aliás, um ar de modernidade já se faz presente por toda parte em meio ao velho mundo da tradição. No século XII, tudo isso converge para uma figura peculiar e decisiva na hermenêutica cristã da temporalidade e historicidade. Joaquim de Fiore, nascido em cerca de 1132, falecido em 1202. No profetismo e na mística apocalíptica deste monge calabrês, há algo de tosco, de áspero, de solitário, de quase selvagem. Ele mesmo qualificava o seu falar de rusticus et impolitus, rústico e não polido. No entanto, tinha se tornado um visionário.
Ele, que peregrinara a Jerusalém terrestre, acreditava de ver, ao menos em parte, a Jerusalém do alto que estaria iminente. Mais do que o medo, ele queria suscitar a esperança. Mais do que uma reforma moral da Igreja, ele aspirava a uma regeneração no espírito, a um novo Pentecostes, uma verdadeira e própria renovação carismática de toda a Igreja, em que todo o peso e opacidade maciça da instituição desse lugar à leveza e transparência do carisma. A sua mensagem profética, no entanto, ele queria anunciar corroborado por uma exegese científica. Assim, Joaquim abandona o terreno tradicional dos 4 sentidos da Escritura, o literal, o alegórico, o moral e o anagógico, e descobre a paisagem de um novo terreno, o da concórdia. O método da concórdia pretende se calcar sobre o sentido literal do texto da Escritura. Quer ser uma interpretação científica, isto é, exata, sistemática, quase que se poderia dizer matemática, feita more geométrico, ao modo dos geômetras, dos textos bíblicos. Tal método exegético, no entanto, parte de uma posição e concepção prévia. Assim como o Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo está patente no Novo, tal como acontece na hermenêutica de Paulo e de Agostinho, assim também os eventos da história da Igreja estão latentes nos eventos da história de Cristo. A história da cabeça deve se repetir no seu corpo. Cristo, a cabeça, o corpo, a Igreja. Assim, o livro do Apocalipse se torna a exposição em linguagem cifrada da história da Igreja. Joaquim procura, assim, desentranhar o nexo de uma concordância entre os 3 tempos, o tempo do Antigo Testamento, o tempo do Novo Testamento e o tempo da Igreja. Um novo princípio se torna fecundo nesta hermenêutica da história. Joaquim vê, nos 3 tempos mencionados, um reflexo, uma imagem e uma semelhança da dinâmica da Trindade. A visão cristocêntrica da história, presente em toda a tradição, se desloca para a visão trinitária. A história humana não é que a teofania da Trindade. E a culminância desta revelação trinitária se dá na era do Espírito. É na era do Espírito que todo o movimento da história se consuma. Só no tempo do Espírito é que Deus pode ser tudo em todas as coisas. Esta era do Espírito, Joaquim pensa entrever já como iminente ao tempo da Igreja. Neste sentido, a Igreja deveria passar por uma transformação que a levaria à perfeita espiritualização. Deveria surgir uma Igreja de todo evangélica, pobre, carismática. Joaquim, no entanto, não deixa claro até que ponto haveria lugar nesta Igreja do Espírito para a instituição em geral e o papado em particular. É fato, porém, que ele prevê esta era do Espírito como realidade intra-histórica, a se concretizar ainda no tempo que antecede a parousia, ou a vinda de Cristo. Assim, a profecia de Joaquim roça o milenarismo, que outrora contara com insignes representantes, como Irineu, Justino e Lactâncio. Cito o mesmo texto do professor Emanuel Carneiro Leão, citado há pouco. Ele ilustra esta segunda concepção de história dos medievais do seguinte modo. No final do século XII apareceu outra teologia da história alternativa ao exemplarismo agostiniano. Esperava também uma salvação pela fé, mas se preocupava mais com a dinâmica da história. O abade do mosteiro de São João em Fiore, na Itália, Joaquim de Fiore, propõe uma teologia da história que, apesar de um exemplarismo trinitário, ocupa-se sobretudo com o andamento do processo histórico. Principalmente nas suas obras Saltério das 10 Cordas, Livro das Figuras, Tratado sobre os 4 Evangelhos e Concordância do Novo e do Antigo Testamento, o abade divide a história em 3 eras: a era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito Santo. Esta última começa em 1260 para alguns e tem sua força na sabedoria divina, em que tudo produz e tudo controla. O impulso que aciona e impele todo o processo de sucessão entre e dentro das eras é constituído por um princípio dialético de declínio e superação.
Esta dialética forma propriamente o movimento da história. É a alavanca de sua movimentação. Assim, a história não é uma máquina de costura movida à manivela. A história é um relógio que, ao criá-lo, Deus lhe deu corda com a dialética das tensões, e então anda por sua própria força. Esta teologia dinâmica da história, embora alimentada pela esperança da salvação pela fé, influenciou com seu modelo dialético as interpretações da história desde Giovanni Battista Vico e Thomas Müntzer até as filosofias do idealismo alemão, de Marx e das revoluções do século XX. Fecha aspas. Seguimos nossa reflexão. Dante Alighieri coloca lado a lado, no paraíso da Divina Comédia, Joaquim de Fiore e São Boaventura. Boaventura faz uma síntese entre a hermenêutica de Agostinho e a de Joaquim de Fiore, nas suas conferências parisienses a respeito dos 6 dias da criação, as Colationes in Hexaemeron. Uma teoria dos tempos e das eras do mundo e da Igreja aparece sobretudo nas conferências 15 e 16. O tempo da Igreja também segue 6 idades. A 6ª idade é a época do anjo que abre o 6º selo. Este mesmo anjo que ele identificara na legenda maior com Francisco de Assis. A intuição boaventuriana da teologia de história se funda numa concepção acerca da fecundidade da Sagrada Escritura. Os livros inspirados descrevem uma história que se desdobra à maneira de uma semente que se desenvolve em árvore e que se orienta à produção do fruto. Assim como Agostinho aplicou a ideia das raciones seminales à natureza, Boaventura aplica para a história. Raciones seminales, os princípios em forma de semente, que se desenvolvem na evolução ou no desenvolvimento da natureza para Agostinho e para Boaventura na história. Os patriarcas são como as raízes do processo espiritual da história. A lei com Moisés indica o verdejar das folhas, as visões dos profetas assemelham um florescimento, o fruto se dá em Cristo, plenitude dos tempos e fim da história. Os personagens e eventos da história sagrada da Bíblia se tornam sinais e tipos de uma última etapa da história da salvação, na qual caminham os cristãos. É preciso ler a Sagrada Escritura não só seguindo os métodos da exegese hermenêutica bíblica tradicional, a interpretação literal, alegórica, moral e anagógica, mas também descobrindo as quase infinitas teorias ou visões pelas quais podemos encontrar no passado projeções e remissões ao futuro. Passado e futuro se espelham mutuamente, para aqueles que desenvolvem uma inteligência espiritual e profética da Bíblia. Os dias da criação, com o 7º dia do repouso, são algo como razões seminais para conhecer o desenvolvimento posterior da história do mundo. O jogo dos números e correspondências mostra a dinâmica trinitária da história e desvelam nos variados eventos as destinações dadas ao curso do mundo pela providência divina, que deixa para quem sabe contemplar as marcas do seu mistério trinitário, como causa eficiente, exemplar e final de todo o criado. Na lenta passagem dos séculos XIV e XV, o Ocidente vive uma crise bastante aguda. Acontece a autodestruição do mundo epocal medieval. Mas é esta que possibilita a passagem e a configuração do mundo epocal moderno. A capacidade de criar história do medievo cristão começa a declinar a partir da segunda metade do século XIII. Entram em crise e declinam juntas as 3 instituições medievais portadoras de pretensões universais: o Sacro Império Romano Germânico, o sistema feudal cavaleiresco e o papado. Uma outra citação de um outro texto de Emanuel Carneiro Leão sobre Mestre Eckhart. Diz assim: um pouco por toda parte vai mudando a maneira de sentir a vida e viver o mundo. O ar que se respira já não é a atmosfera da criação de Deus, presente continuamente em toda a criatura. A organização vertical e hierarquizada por instâncias perde o fôlego social e histórico
e deixa de ser aceita espontânea e tranquilamente na prática das ações e dos comportamentos. O homem medieval começa a desacreditar que as instituições em vigor e a ordem vigente sejam modelos e paradigmas criados por Deus, quer direta, quer indiretamente. Fecha aspas. Seguimos nosso comentário. No século XIV começa a emergir o poder da burguesia. Ao mesmo tempo começa a Primeira Grande Guerra Europeia, a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, tendo a França e a Inglaterra como protagonistas. Em meados do século, a peste negra graça sobre a Europa, vitimando milhões de pessoas. A morte parece reinar em clima apocalíptico. Recomendo a vocês assistirem a um filme de Ingmar Bergman, de 1957, chamado O Sétimo Selo, que espelha e reflete muito bem esse clima apocalíptico do século XIV. No movimento franciscano, desde o fim do século XIII, os espirituais, representados por figuras como Pedro de João Olive, Ubertino de Casale, Ângelo Clarino, emergindo no vazio da perplexidade epocal, retomam o profetismo de Joaquim de Fiore e dão voz a uma visão escatológica e apocalíptica da história. Uma outra obra da literatura, que depois virou filme de cinema também, é a obra O Nome da Rosa, de Umberto Eco, que também traz bastante esta atmosfera à qual nos referimos agora. Para eles, era instaurado o tempo das grandes tribulações, necessário para uma radical purificação e reforma da Igreja e para o advento do tempo novo, que marcaria o reinado do Espírito. Abrindo um parêntese, no Brasil, concepções deste tipo, do milenarismo e depois do joaquimismo e do joaquimismo franciscano, também elas entraram na mentalidade, sobretudo popular, né? Por exemplo, nas festas do divino, né? Em um fenômeno como aquele narrado por Euclides da Cunha nos Sertões, né? O fenômeno de Antônio Conselheiro, por exemplo. Então, algo deste espírito medieval passou também para a alma, digamos assim, brasileira através destes movimentos. Naquele tempo, em meio à perda de cadência das forças históricas, só restava a esperança, ainda que frágil. Volto a citar um texto de Emanuel Carneiro Leão sobre Mestre Eckhart. Ele diz: nestas condições, não foi difícil o homem medieval sentir-se sem continente, sem transição de paradigma, de passagem para um outro mundo. Os velhos padrões desvaneceram e os novos parâmetros ainda não se consolidaram. É momento de desorientação e angústia. Os modelos se desvaneceram, os valores gastaram-se e os princípios ficaram sem força. Predomina um intervalo de mundo. É tempo de transformação, não apenas de modos e de maneiras de viver, de formas e matizes de relacionamentos, mas sobretudo de estruturas e princípios. É dia de libertação de tudo que se desgastou, mas também momento de aventuras, de riscos e de ousadias. Nos interstícios encontram espaços as esperanças mais díspares e as experiências mais desencontradas. Nas universidades, outros tantos baluartes do universalismo medieval, junto com o papado e o império, com o feudalismo e o artesanato, o realismo dos universais sofre os primeiros abalos do nominalismo. Nas cidades alemãs cresce a força das tentativas de mudanças sociais. Entre o povo surgem sempre novas seitas e emergem por toda a parte movimentos religiosos diversos e opostos entre si, mas idênticos todos em contestar a mediação institucional da Igreja e em reivindicar autonomia para indivíduos e grupos. Nos mosteiros e nos conventos, tanto masculinos quanto femininos, graça profunda inquietação. A religiosidade herdada e as formas tradicionais de piedade já não satisfazem as demandas pessoais de um contato imediato e vivo com Deus.
Grande é a sedução de correntes esotéricas e proféticas. Reina uma atmosfera trabalhada por inquietações de toda sorte e eivada de fermento revolucionário. Fecha a citação do texto do Emanuel Carneiro Leão no livro Aprendendo a Pensar. Aprendendo a Pensar 1. O texto do Carneiro Leão se chama, se não me engano, A Mística de Eckhart em Eckhart. A partir da crise e autodestruição do movimento do medievo cristão, na lenta transição dos séculos XIV e XV, surge o mundo novo da época moderna. Essa crise se configura sobretudo no nominalismo medieval e no pensamento de Guilherme de Ockham. Volto aqui à obra de Umberto Eco, né? O protagonista Guilherme, de O Nome da Rosa, de certa maneira, ele espelha a figura de Guilherme de Ockham, o franciscano nominalista que fez, no campo filosófico e teológico, a espécie de demolição, de destruição do pensamento medieval e uma abertura para o pensamento moderno, a lógica moderna, também para o nascimento da ciência moderna, né? Guilherme de Ockham que se põe como aliado dos espirituais, se não me engano, Ângelo Clareno. Ângelo Clareno é um dos personagens que aparece também na obra de Umberto Eco, O Nome da Rosa. Bom, o desdobramento deste movimento da história do pensamento ocidental na modernidade tem a ver com o nascimento das ciências experimentais. Roger Bacon, no século XIII, e Guilherme de Ockham, no século XIV, são os principais pensadores que vão abrir esse caminho para o empirismo, para o experimentalismo moderno. Do ponto de vista histórico-ontológico, isso significará toda uma transformação na compreensão do ser do ente, bem como da verdade. A verdade do ser e o ser da verdade se configurarão de outro modo na época moderna. Com isso, também o ser do homem, isto é, o que é o homem, como ele se sabe a si mesmo, como ele se relaciona com o ente no todo e como ele recebe e dá a verdade do ente no todo, se configurará de modo diverso. E nós, odiernos, vivemos ainda na repercussão dessas transformações. Vivemos talvez no momento da consumação do moderno. E a consumação do moderno talvez seja a consumação de toda uma era, a da metafísica. Dá-se hoje o ocaso de um dia histórico de 2000 anos e meio, de um dia cujos alvores foi despertado o espírito na grande poesia e no pensamento originário dos gregos, Heráclito, Parmênides, etc., que raiou com Platão e Aristóteles e que, após toda a travessia do pensamento medieval, caminhou decididamente para a civilização planetária da ciência e da técnica em que nós hoje vivemos. O moderno deixará de colocar a sua esperança de salvação na fé religiosa e vai colocar a sua esperança de salvação na ciência, na técnica e na produção, quer no capital, quer no trabalho. Até aqui, com isso, fechamos o item 1.5 do nosso curso. Nós passaremos agora para um outro tema, o 1.6, que se intitula A Outra Romanidade Cristandade, a do Oriente, a filosofia no mundo medieval greco-bizantino. Recomendo você fazer uma pausa, descansar um pouco e depois voltar para essa segunda parte da nossa aula de hoje. Nós vamos então passar para a segunda parte desta aula sobre a outra romanidade cristandade, a do Oriente, e as considerações nossas sobre a filosofia no mundo medieval greco-bizantino. Na Idade Média atuam duas romanidades,
a latina e a bizantina. A Idade Média latina emerge após a queda do Império Romano do Ocidente. A Idade Média bizantina segue até o século XV, quando, em 1453, cai a capital da Roma Imperial Oriental, Constantinopla ou Bizâncio, hoje Istambul, cidade da Turquia. Dois cristianismos que se separaram e se estranharam: o ocidental latino e o oriental bizantino. As raízes da tradição filosófica bizantina se encontram em João Philoponos, no pseudo-Dionísio Areopagita e em João Damasceno. João Philoponos, de 490 a 570, viveu em Alexandria. Foi aluno de Amônio, de Alexandria, e teve como condiscípulo Simplício, neoplatônico, ao qual devemos textos também sobre Aristóteles. João Philoponos sobreviveu à perseguição do imperador Justiniano, de Constantinopla, aos filósofos de Atenas. Combateu Próclo e comentou Aristóteles. Em 642, Alexandria foi tomada pelos árabes omíadas. Isso foi decisivo para a história da filosofia, pois os filósofos árabes aprenderam a ler Aristóteles, especialmente pela lente dos comentadores alexandrinos da tarda antiguidade, que tinham um certo viés neoplatônico. Entretanto, a mediação entre a filosofia antiga e a filosofia medieval bizantina se deu especialmente pela atuação do pseudo-Dionísio Areopagita, séculos V a VI, e por João Damasceno, falecido em 754. O conjunto de escritos que circularam sob o nome de Dionísio Areopagita foi importante, quer para a filosofia no mundo bizantino, quer para a filosofia no mundo latino. Os escritos de Dionísio foram comentados por vários pensadores medievais, entre eles Tomás de Aquino. Nestes escritos transparece uma concepção do mundo hierática e hierárquica. Vamos tentar descrever essa concepção do mundo nos escritos no Corpus Dionisiacum. A totalidade do ente ou universo é uma ordem bela. A palavra cosmos, grega, expressa este arranjo belo. A palavra cosmos significava originalmente ornamento, isto é, aquilo que realça a beleza. Daí também vem a palavra cosmetikos, cosmético, na língua portuguesa. A totalidade do universo é uma ordem bela, para Dionísio, pois em tudo há certa ressonância e resplendor do Criador. É uma hierarquia, uma ordem principiada e regida pelo poder sagrado, hieros archen. Nesta ordem, os entes em diferentes graus de perfeição remetem ao Criador à medida que participam mais ou menos do ser, da vida, da inteligência. Essa a tríade ontológica neoplatônica. O ser como círculo que abrange tudo, a vida que abrange os entes animados, que têm capacidade de mover-se a partir de si mesmos, da sua própria interioridade, e a inteligência, os seres inteligentes. De modo que ser, vida e inteligência são 3 degraus ontológicos no cosmos. Todo o cosmos é uma teofania, isto é, uma manifestação de Deus. Todo o universo celebra uma liturgia, onde cada ente é revestido de uma correspondência simbólica ou analógica, que permite ao homem ascender a Deus.
Liturgia significa serviço do povo, né? É como se cada índia tivesse um ofício no cosmos, né? Para, através da sua analogia com o Criador, louvar a Deus, prestar culto a Deus. Em toda a parte, através dos diversos coros dos entes terrenos e celestes, sensíveis e inteligíveis, celebra-se o ofício divino, a obra de Deus na criação. Espíritos celestes e terrestres se estruturam de modo a receber e a comunicar o ser, a força e a atuação que procedem de Deus. Surgem daí as hierarquias, a celeste e a eclesiástica, cada uma estruturada triadicamente, os 9 coros angélicos no céu e os 6 graus do mundo santificador na igreja, bispos, presbíteros, diáconos, monges, leigos e catecúmenos. Entretanto, o grau do mundo de santificar nem sempre coincide efetivamente com o grau de santidade pessoal. Se os graus do mundo de santificar apresentam uma dinâmica descendente, os graus de efetiva santificação constituem uma dinâmica ascendente. Os graus do ser santificado coincidem com os níveis de progresso na via mística, pelas quais o homem vai se assemelhando cada vez mais com Deus, até ser um com o uno, tornando-se deificado. É a theosis, ou deificatio em latim, deificação. Também a dinâmica de elevação do homem a Deus é triádica. O primeiro nível é o da purificação, catarsis. O segundo, o da iluminação, photismos. E o terceiro, o da perfeição, teleios. A visão cósmica, portanto, de Dionísio é hierárquica e hierática, ou seja, ela faz transparecer o sagrado em todas as ordens. É ambas as coisas, porém, pelo fato de em tudo e por toda a parte acontecer a hierofania, ou seja, a manifestação sagrada de Deus. É num mundo assim que o homem cristão medieval, latino ou bizantino vai viver. Tudo será banhado de uma aura dourada, o halo do sagrado, do santo, do divino. Em sua disposição religiosa, este homem vai recorrer não tanto à magia ou à teurgia, como propunham os filósofos neoplatônicos, como Jâmblico e Próclo, mas à liturgia cristã, a celebração dos mistérios de Deus nos mistérios da existência humana e da natureza. Espaço e tempo se carregam de um sentido sagrado. Esta concepção de mundo, essencialmente metafísica e religiosa, une a visão cristã da criação e a visão neoplatônica da emanação numa síntese bem peculiar. Ela é fundamentalmente otimista. Todo o ente é bom na mesma medida em que é, pois na criação o bem se difunde, comunicando o ser a todo o ente. O mundo é produto da bondade divina. Deus cria com um ato livre e gratuito de bondade e cria cada coisa imediatamente, sem mediações, como afirmava a teoria neoplatônica da emanação, o que indica um interesse por cada criatura, ao contrário da tese de alguns filósofos gregos, como Epicuro, por exemplo, que afirmavam que Deus não se interessa pelo mundo. Se há o mal, ontologicamente ele vem de uma privação do bem. Eticamente, ele vem das livres escolhas das criaturas racionais à medida que invertem a ordem hierárquica dos bens, valorizando mais o que tem menos dignidade e valorizando menos o que tem mais dignidade. Por isso é que o homem precisa retornar para Deus, galgando os níveis da purificação, da iluminação e da perfeição. Quando um homem se eleva até Deus, ele ergue consigo todo o universo. No livre destinar das criaturas racionais, portanto, está cada vez em jogo o retorno do universo a Deus, do múltiplo ao uno. Dionísio, em sua obra, aborda as possibilidades e os limites do conhecimento e discurso humano sobre Deus. O pensamento de Dionísio se expõe em contínua tensão dialética. De um lado está a teologia afirmativa,
de outro a teologia negativa. A teologia afirmativa, ou katafatike, é descendente. Kata significa em grego do alto para baixo. Ela nomeia Deus com os nomes que são acessíveis à razão e que são dados pela revelação. Afirma que Deus é, que ele é unidade e tríade, monas e trias, que ele é ser, vida e sabedoria, que como ser ele deixa e faz ser todo o ente, como vida ele anima todo o vivente, como sabedoria ele ilumina e instrui todo o inteligente. Depois, nomeia Deus com os nomes que são acessíveis ao discurso cotidiano, tirado do mundo sensível, usando metáforas, dizendo que Deus é vento, é água, é fogo, é rocha, é águia, é leão, etc. Ora, o discurso simbólico sobre Deus é um discurso que fala da semelhança na dessemelhança. E o discurso racional sobre Deus é um discurso também limitado, pois fala de Deus com os nomes e os conceitos que nos são acessíveis. Por isso, torna-se necessária a teologia negativa, apofatike, que realiza por meio do negar um retorno a Deus. De fato, o prefixo apó dá a entender um movimento de eliminação, mas também de retorno e distanciamento. Aqui se nega que Deus seja qualquer determinação que nós atribuímos a ele, por meio de imagens ou de conceitos da nossa linguagem humana. Deus não é nada de sensível, também não é nada daquilo que nos é inteligível, pois transcende tudo, tanto o sensível quanto o inteligível. Na teologia afirmativa, o divino se dá em proximidade crescente à medida que ele se deixa dizer em nossa linguagem conceitual e simbólica. Noutra, o divino não se deixa dizer, ele se subtrai sempre de novo, e só se dá nessa subtração, isto é, na distância de seu mistério e no retraimento de sua transcendência. A teologia afirmativa é como uma pintura, a negativa como uma escultura. A pintura põe, a escultura tira. Mas tanto no pôr como no tirar, ambas fazem aparecer algo de novo. Contudo, Deus não é nada daquilo que aparece tanto numa como noutra. Tanto o conhecimento que o homem alcança pela via positiva, como o que ele consegue pela via negativa, só tem sentido dentro do movimento maior que dá sentido a ambas, quer dizer, dentro da experiência da busca da união amorosa com a deidade, ou seja, dentro da teologia mística. É na união, renosis, união amorosa com a deidade, que se dá a completa semelhança do homem com Deus. Melhor, se dá a deificação, theosis, do homem. E esta é a meta da teologia mística. Deus propriamente não é. Dizer isso no contexto da teologia negativa não significa dizer que ele não existe. Significa antes afirmar que ele transcende o ser e todo o ente. Ele é super-essencial, hyper-ousios, ou seja, ele supera toda essência, toda ousia. Ele está além de tudo, é pekeina ton panton. Ele é super-desconhecido, hyper-agnostos. O homem só pode conhecê-lo pela ignorância, que está acima de todo o conhecimento, no saber mais excelente, que é o não saber. Ele está envolvido na caligem, isto é, na escuridão do mistério. Só no silêncio o homem conhece o inominável. O pensamento de Dionísio está a serviço desse silêncio. Tudo o que ele diz o faz a partir desse silêncio. Tudo o que ele fala o faz para se deixar tocar por este silêncio. Mas o que é que se pode dizer de Deus, mesmo sabendo que ele é o indizível? A regra primeira é que tudo que o homem pode dizer de Deus deve dizê-lo de maneira a exprimir a sua excelência, hyperoche, já que ele transcende tudo. Os medievais denominarão esta forma de falar de Deus de via eminentiae, a via da excelência, pela qual se atribui a Deus tudo o que há de melhor
e em grau superlativo. Deus é a causa, o princípio, a essência e a vida de tudo. Causa, aitia, é aquilo que responde, aitel, pelo surgimento de uma coisa. Princípio, arqué, é o que não somente faz começar, mas também sustenta e faz consumar alguma coisa. É o que governa, rege o devir e o ser. Deus é a essência de tudo, não no sentido de que tudo é Deus, o panteísmo, mas no sentido de que Deus concede a tudo a vigência e a presença no ser. Deus é vida de tudo, no sentido de que toda a dinâmica do universo é por ele regida, sustentada, animada e vivificada. Se ele retira o seu sopro do universo, tudo volta ao pó do nada. Ele é o Senhor do ser, o ser que está acima de todo o ente e de toda a essência. Ele é o fundamento do ser de todos os entes. Mas trata-se de um fundamento abissal, pois é fundamento sem fundo, que se retrai e se retira do horizonte do ser à medida que transcende o próprio ser. Como Criador, ele chama para dentro do horizonte do ser, eisto einai, todos os entes. Em si, ele não é nada daquilo que existe, e não pode ser conhecido em qualquer uma das criaturas. Porém, por outro lado, tudo que existe é uma determinada imagem e semelhança dele. Quanto mais alto ele se encontra na ordem do ser, ou seja, quanto mais perfeito for o ente, ele expressa mais e de modo mais esplendoroso a bondade do Criador. Ele é o uno, que é o autor do todo. Este todo articula o múltiplo a partir do uno e em vista do uno. Daí a noção de universo para o cosmos, ou seja, o que está vertido no e para o uno. Isto quanto o que dizia a respeito ao corpo de escritos que levam o nome de Dionísio Areopagita. Vamos passar agora para o segundo nome importante desta mediação, que é João Damasceno. Também João Damasceno dá uma contribuição para a doutrina dos nomes divinos. Trata-se da distinção entre nomes negativos, que dizem o que Deus não é e não o que ele é, e os nomes positivos, que nos dizem o que convém à natureza de Deus, seus atributos, e não a sua natureza mesmo. Outra contribuição é a sua afirmação resoluta da transcendência divina, que Deus está para além do conhecimento, porque, tal como o bem de Platão, ele é além da essência, epeikeina tes ousias. Por fim, ficou famosa também a sua interpretação do Êxodo, capítulo 3, versículo 14, segundo a qual o eu sou quem sou significa a incompreensibilidade de Deus e que Deus possui e reúne em si a totalidade do ser, como um oceano de substância infinito e ilimitado. No século XIII, o franciscano Boaventura de Baño Régio, no capítulo 5 do seu livro Itinerarium Mentis in Deum, Itinerário da Mente para Deus, irá vincular os dois nomes metafísicos, ser e bem, com a revelação e a tradição cristã. Com a revelação, pois o nome ser para ele diz respeito principalmente ao Antigo Testamento, que proclama a unidade de Deus. E o nome bem, por sua vez, refere-se ao Novo Testamento, que determina a pluralidade das pessoas divinas. São mencionadas as sentenças bíblicas, a saber, a revelação do nome próprio de Deus a Moisés, quando lhe é dito, eu sou aquele que sou. Ego sum qui sum, do Êxodo 3,14. E a atribuição do nome da bondade a Deus, quando Jesus Cristo diz ao jovem que o chama de bom mestre o seguinte, ninguém é bom senão só Deus. Nemo bonum nisi solus Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 19. Com a tradição, pois o nome ser é tomado por João Damasceno, que, no De Fide Ortodoxa, diz que aquele que é, ho on, qui est, em latim, é o primeiro nome de Deus,
acrescentando que Deus tem reunido todo o ser em si mesmo, sendo como um certo pélago da essência, usia, sem fim, apeiron, e sem termo, aoriston. E o nome bem é tomado por Dionísio Areopagita, que na obra A respeito dos nomes divinos, capítulo 3, diz que bondade é o nome perfeito de Deus, que manifesta todas as processões divinas, invocando a Trindade, origem do bem e acima de todo o bem, que revela todas as suas melhores providências. Isto quanto a João Damasceno. Vamos seguir falando de alguns outros pensadores importantes no mundo bizantino. Vamos citar imediatamente Fócio e Miguel Psellos. Eles são protagonistas de dois renascimentos bizantinos. Na segunda metade do século IX, paralelamente aconteceram o renascimento carolíngio no mundo latino e o renascimento bizantino no mundo grego. Tanto em um como em outro, a filosofia se encontra na corte imperial e serve para formar funcionários de alto escalão. O primeiro renascimento bizantino se dá com Fócio, nascido em cerca de 810, falecido depois de 893. Ele é patriarca de Constantinopla após a querela da iconoclastia, que começa em 730 e termina em 843 com a imperatriz Teodósia, a partir da qual se institui o dia da ortodoxia. Foi ele, Fócio, quem enviou Cirilo e Metódio para a evangelização dos eslavos, sobretudo os búlgaros, poloneses, etc. Mas seu patriarcado foi bastante conturbado, em tensão com as próprias forças políticas e religiosas de Bizâncio. Temos a disputa pelo patriarcado de Bizâncio entre Fócio e Inácio, com várias idas e vindas, vicissitudes e peripécias que não convém a nós descrever aqui. Mas foi ele, Fócio, também o protagonista bizantino do primeiro cisma entre a Igreja grega e a Igreja latina. Divergências sobre a Igreja na Bulgária já tinham armado uma tensão entre o patriarcado de Bizâncio e o papado, era papa naquele tempo, Nicolau I. No centro deste cisma estava a questão do filioque. A Igreja Latina tinha colocado o acréscimo ao símbolo niceno-constantinopolitano. O acréscimo soava assim: Qui ex patre et filioque procedit. O Espírito, o qual procede do Pai e do Filho. Afirmava assim que o Espírito Santo tinha origem juntamente do Pai e do Filho, que ele procedia de ambos como de um único princípio. Mesmo o patriarca Tarásio, no segundo concílio de Nicéia, em 787, recorre a esta fórmula. Para Fócio, porém, e para a Igreja Bizantina, após o cisma de 1054, sob Leão IX, o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho. Em latim ficaria a patre per filium. Fócio constitui um corpus de obras notáveis, cartas, homilias, obras exegéticas e dogmáticas, como os Amphilochia e a Mistagogia. Tornou-se a mais importante figura do renascimento bizantino do século IX. Sua contribuição para o pensamento, no entanto, é pouca, pois é mais um enciclopedista do que um pensador criativo. O segundo e mais significativo renascimento bizantino se dá, porém, no tempo de Miguel Psellos, no século XI. Miguel Psellos vive entre 1018 e 1078, aproximadamente. Este chegou a ocupar o cargo de cônsul dos filósofos na Academia de Constantinopla. Foi ele quem, encarregado pelo imperador Isaac Comênio, redigiu o ato de acusação a Miguel Cerulário, em 1054, o patriarca de Constantinopla, que protagonizou o segundo cisma entre as igrejas latina e grega,
devido a questões de jurisdição sobre igrejas da Itália meridional e de igrejas latinas de Constantinopla. Miguel Cerulário tinha excomungado o Papa Leão IX e este tinha excomungado o patriarca Miguel Cerulário. Este acabou sendo deposto e desterrado pelo sínodo graças à acusação de Miguel Psellos. Miguel Psellos considerava Gregório Nazianzeno e Platão como as duas maiores autoridades da tradição. Chegou a comentar os oráculos caldaicos, texto considerado pelos filósofos neoplatônicos, especialmente por Proclo, como um livro sagrado, como uma revelação divina. Contribuiu na lógica para uma teoria dos silogismos. Um aluno importante de Miguel Psellos foi Teofilato Hephaistos, ou Diócrida, da Bulgária. Escreveu um tratado sobre os erros dos latinos. Sucessor de Miguel Psellos no cargo de cônsul dos filósofos foi João Ítalo, falecido em 1055, defensor do aristotelismo neoplatonizante. Foi suspeito de heresia pela aplicação da dialética no campo teológico. Foi proibido de ensinar por causa das teses pagãs ou helênicas, segundo a linguagem da época que ele defendia. Tendo falado dessas figuras de proa do pensamento bizantino, nos seus momentos mais significativos, nos seus renascimentos, vamos agora acrescentar alguns outros nomes. No começo do século XII, o filósofo Nicolau de Metone, falecido em 1165, escreve uma refutação dos elementos de teologia de Proclo. A tentativa de aplicar o aristotelismo lógico à teologia leva à condenação outro filósofo, Eustrato de Niceia, que viveu entre 1050 e 1120. Este formulou uma teoria do bem supremo como princípio único de todos os seres, como que possui o ser de maneira eminente e antecipadamente. Entende que Deus tem em si mesmo, antes da criação, de maneira supraintelectual e supraessencial, as ideias, isto é, as formas de todas as coisas. Colaborou para formar a doutrina dos 3 estados do universal, importante na escolástica medieval. O primeiro estado seria o universal ante rem, isto é, antes da coisa, correspondente à ideia, ou forma, ou arquétipo do ente na mente divina. O segundo estado seria o universal in re, isto é, na coisa, correspondente à forma imanente das coisas, ao modo aristotélico. O primeiro estado seria ao modo platônico. O terceiro estado seria o universal post-rem, isto é, depois da coisa, correspondente ao conceito geral abstrato extraído a partir do sensível pelo intelecto. Eustrato de Niceia chegou a ser traduzido para o latim por Roberto Grossetetti, pensador que foi bispo na Inglaterra no século XIII. Outro traduzido pelo mesmo autor latinófono foi Miguel de Éfeso, que faleceu em cerca de 1110. Junto com Eustrato, fez parte de um círculo de filósofos reunido pela princesa Ana Comneno. Também ele comentou escritos de Aristóteles. Contudo, o aristotelismo destes autores era baseado numa leitura neoplatonizante do Estagirita. No século XII, há certo intercâmbio com o mundo latino, na corte dos Comneno. Há filósofos latinos em Constantinopla, Leão Toscano e Hugo Eteriano. Há também filósofos latinos que traduzem textos filosóficos do grego para o latim. São chamados grecizantes. Entre eles aparecem os nomes de Burgúndio de Pisa, falecido em 1193, e Tiago de Veneza, o primeiro tradutor medieval latino de Aristóteles. Bom, isto falando sobre a linhagem, digamos assim, de filósofos no mundo bizantino. Vamos agora tecer algumas reflexões
sobre a relação entre as duas cristandades, a latina e a bizantina. Em 1204, Constantinopla foi tomada pelos latinos na Quarta Cruzada. O Império Latino de Constantinopla durou até o ano de 1261. Neste período, a filosofia calou-se em Constantinopla. Extinguido o Estado e o ensino na corte imperial, extingue-se também a produção filosófica. Entretanto, alguns filósofos se refugiaram no Império de Niceia, dentre estes Nicéforo Blemnides. Por este tempo, o filho do imperador João III, Teodoro Ducas Láscaris, que veio a ser Teodoro II, escreveu 2 obras filosóficas de importância sobre a unidade da natureza e interpretação do universo. Veja que este tema da unidade do múltiplo, a unidade da natureza, do universo, é um tema recorrente que perpassa como um fio condutor, um fio dourado, todo o pensamento da filosofia e da teologia bizantina. Após a morte deste, Miguel VIII, paleólogo, retoma Constantinopla, isto é, em 1261. Depois da Reconquista, outro filósofo se destaca, Jorge Paquímero, que comenta Dionísio e a segunda parte do Parmênides de Platão. Também faz um resumo da obra de Boécio. Jorge Paquímero se opõe à união entre as igrejas latina e grega, levada a cabo temporariamente no Concílio de Leão, em 1274. Recordando que os 2 grandes nomes do pensamento do século XIII no mundo latino, Tomás de Aquino e Boaventura de Banho-Régio, morrem justamente em 1274, estando às voltas com este Concílio de Leão. Tomás de Aquino morre a caminho, me parece, e estava em questão esta união com os gregos, naquele momento. Igreja Romana e as igrejas da ortodoxia definem 2 cristandades diversas, a cristandade ocidental e a oriental. A ocidental está ligada ao papado, a oriental ao basileus, isto é, ao imperador. A tensão política entre Igreja do Ocidente, de língua latina, e Igreja do Oriente, de língua grega, já tinha surgido com a coroação de Carlos Magno, ressuscitando a ideia de Império Romano. As disputas da iconoclastia e do filioque agravaram-na. No Oriente, o imperador intervia diretamente na vida da Igreja, pelo direito, pela nomeação de membros da hierarquia, etc. Ao menos no início da Idade Média, o patriarca de Constantinopla era a figura principal da ortodoxia e vinha cercado de um sínodo de funcionários, de um sínodo de bispos e de funcionários imperiais. Nós vimos que a filosofia se desenvolveu no mundo bizantino, sobretudo na corte imperial, sobretudo na formação dos altos funcionários dessa corte. O apogeu de Constantinopla foi nos séculos XI e XII. No século XIII, em 1204, Constantinopla sofre o saque dos cruzados. Sob seu declínio, os eslavos e os gregos passaram a disputar a proeminência. As tentativas de reunificação da Igreja de Roma com a ortodoxia faliram. Tivemos 2 momentos importantes de tentativa de reunir ou de unir de novo a Igreja Latina e a Igreja Grega. O Concílio de Leão, de 1274, e o Concílio de Florença, de 1439. A ortodoxia reconhece apenas a dogmática dos primeiros 7 concílios ecumênicos, a doutrina da fé representada categoricamente pela definição do símbolo niceno-constantinopolitano. Uma doutrina, como a do purgatório, por exemplo, não é reconhecida por ela. O Papa é, para a ortodoxia, apenas um patriarca do Ocidente, sem primado de jurisdição sobre os demais patriarcados.
Do ponto de vista teológico, a Igreja Latina recebeu os primeiros impulsos de uma soteriologia e eclesiologia de caráter jurídico decretal a partir de Tertuliano e do africano Cipriano de Cartago. A teologia da Trindade recebeu sua configuração decisiva, porém, com Agostinho. Esta teologia foi consolidada pela escolástica medieval. No Oriente, a salvação, como conceito teológico cristão, foi pensada como um processo real, ontológico, que começa com a encarnação e que desvela uma economia trinitária. Abro um parêntese aqui para remeter à obra de Giorgio Agamben, O Poder e a Glória, onde o pensador italiano faz uma vinculação entre a economia política moderna e a noção de oikonomia da teologia medieval e da tradição. Esta concepção vê o termo da salvação numa espécie de deificação do mundo, não só a deificação do homem, como em Dionísio Areopagita, mas a deificação do mundo, né? Daí a noção de apocatástasis que alguns teólogos orientais trazem. Por exemplo, talvez Orígenes, certamente Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, Dídimo o Cego, Evagrio Pôntico, Diodoro de Tarso, Teodoro de Mopsuestia, João Scotus, Eriúgenas, etc. Para estes teólogos, a palavra última de toda a história é a restauração do universo. E para alguns, isso significa até mesmo a reconciliação dos condenados e dos demônios com o divino. Em contrapartida, a teologia ocidental latina pensa a encarnação a partir de uma chave interpretativa voltada para a satisfação da justiça pelo sacrifício expiatório da cruz de Cristo. É a ênfase, por exemplo, de Anselmo e de Tomás de Aquino. As diferentes teologias do Oriente e do Ocidente poderiam ter sido vistas como complementares, mas a incompreensão mútua, devido à diversidade de horizontes de mundos e ainda às tensões políticas, fez com que o cisma fosse o êxito histórico determinante. Nós vamos agora fazer uma passagem de Bizâncio para a Rússia, pois a Rússia é a herdeira principal da herança bizantina na Europa Oriental. Rússia que tem toda essa extensão enorme que envolve tanto Europa quanto também Ásia, como a Turquia também. Com a queda de Constantinopla, a segunda Roma, Constantinopla, o espírito e o pensamento da grecidade, romanidade e cristandade orientais não se extinguiu. Ele permaneceu nas nações eslavas e na Rússia, poloneses, ucranianos, búlgaros, etc. Kiev foi o berço da nação russa. No século IX, as elites mercantis e militares de origem escandinava, chamados de Rus pelos eslavos, mantinham relações comerciais com os países do Califado e com Constantinopla. No início do século X, os primeiros príncipes de Kiev, Oleg e depois Igor, entraram em conflito com a capital bizantina. Neste mesmo século, os príncipes de Kiev sujeitaram tribos eslavas e fínicas e estenderam seus domínios. Em 988, Vladimir adotou oficialmente o cristianismo como religião. Kiev foi elevada à sede metropolita da Rússia por volta de 990. A obediência da Igreja de Kiev ao Patriarcado de Constantinopla devolveu um papel decisivo para o campo das letras e das artes e da aquisição de modelos culturais. Vladimir Monômaco, falecido em cerca de 1125, foi o último monarca de Kiev capaz de impor sua supremacia. Ao fim do século XII, a Rússia de Kiev se tornou uma federação de principados independentes
mas aliados frente à ameaça mongol. O estado sucessor de Kiev foi a Moscóvia, que serviu como a principal força no processo de reunificação da Rússia e na luta de independência contra a Ordem de Ouro mongol. O legado cultural de Kiev, que tinha feito uma síntese entre a tradição eslava e a tradição bizantina, passou a Moscóvia. Depois da queda de Constantinopla, em 1453, Moscóvia reivindicou sucessão ao legado do Império Romano do Oriente. Ivan III casou-se com Sofia Paleóloga, a sobrinha do último imperador bizantino, Constantino XI, e fez da bizantina águia bicéfala o seu próprio brasão, e posteriormente de toda a Rússia. No desenvolvimento das ideias da Terceira Roma, o grão-duque Ivan IV, conhecido como o Terrível, foi oficialmente coroado o primeiro czar da Rússia, isto é, o primeiro César da Rússia, em 1547. A ideologia da Rússia como Terceira Roma, surgida no século XVI por obra de um monge chamado Filofei, se deixa resumir assim. Com a captura de Constantinopla pela Sublime Porta, o centro da ortodoxia, a fé correta, encontrou-se nas mãos dos infiéis. O evento histórico foi geralmente percebido como um castigo de Deus para a união de Bizâncio com a Roma herege, que remonta a alguns anos antes, em 1439. Permaneceu como único baluarte da eslava ortodoxia, portanto, o Principado de Moscou. E com base nesta visão, Filofei elaborou, na época do grão-duque Vassili Ivariovich III, 1530, o falecimento dele, a seguinte ideia. A primeira e segunda Roma caíram, Roma e Constantinopla, isto é, a terceira resiste. Não haverá uma quarta Roma. O fechado não haverá uma quarta, rica de patos, expressou a ideia de que, com o número 3, algo definitivo havia sido alcançado, e que o reinado de Moscou representou, portanto, o cumprimento da história. Bom, seguimos nossa reflexão. Entretanto, a vida espiritual russa continuou pulsante. A tradução da Bíblia, de livros litúrgicos e da patrística grega nos séculos XIV e XV foi decisiva para a espiritualidade russa. A inografia da liturgia bizantina transmitiu este espírito. Nessa espiritualidade, a encarnação não abrange apenas todo o gênero humano, mas todo o cosmos. A redenção é o repristinar de uma unidade originária. A restauração de uma unidade originária. Aliás, o tema do uno e do múltiplo, que remonta aos primórdios da filosofia com Parmênides e que se mantém ao longo de toda a tradição do pensamento do Logos, de Filo de Alexandria a Dionísio Areopagita, constitui talvez uma filosofia latente na espiritualidade da tradição cristã russa. Vou citar agora um texto chamado Origens e Primeiros Desenvolvimentos da Filosofia Russa, Pensamentos para uma Filosofia da História, de Gustav Vetter, num livro intitulado História das Tradições Filosóficas da Europa Oriental, publicada em italiano em 2005, em Turim. Diz o texto: toda a criação está, portanto, também envolvida no evento pascal da crucificação e ressurreição. A cruz parece um pouco com o ponto central de um sistema de coordenadas espaço-temporais em que todas as linhas do mundo convergem. A morte de Cristo produziu uma transformação que envolve também as camadas mais profundas da criação. Toda a criação sente compaixão pelo evento de crucifixão, mas também participa da ressurreição. Toda a história sagrada aparece na liturgia bizantina como o evento dialético
que, partindo da unidade, leva ao estilhaçamento na multiplicidade, e daí para uma nova unidade em Cristo, em virtude de sua obra redentora. Mesmo a ideia da unidade entre real e ideal, entre material e espiritual, entre mundo visível e mundo invisível, entre terra e céu, é um motivo recorrente na liturgia bizantina. Quer esta unidade seja vista como dado, se é vista como quer seja vista como abandonada. É um elemento com o qual nos deparamos com particular frequência na reflexão sobre a encarnação de Cristo por ocasião da recorrência do Natal. Esta unidade dos dois mundos, céu e terra, é tão interna que a terra consegue se transformar em céu. Fecha aspas. O mesmo pensamento da unidade e da multiplicidade se encontra na arte bizantina, onde a iconografia tem um papel muito importante. Vou citar de novo este artigo sobre a história das tradições filosóficas na Rússia. É precisamente a arte icônica que oferece inúmeros insights sobre o contexto desta pesquisa. Evitando conscientemente qualquer naturalismo, esforçando-se por representar as pessoas e coisas como nunca poderíamos encontrá-las neste mundo, ele tenta levar a alma daqueles que os contemplam desta realidade empírica para um outro mundo. O mesmo efeito é gerado pela perspectiva invertida, aberta para baixo, na qual edifícios e objetos são representados como se parecessem abrir-se constantemente ao infinito. Na arte dos ícones também se expressa com muita clareza a sensibilidade pela misteriosa unidade de toda a criação. E isso é especialmente verdadeiro para aqueles ícones conhecidos como tudo que respira eleve seus louvores ao Senhor, ou em ti misericordioso se alegra todo o criado, em que vemos reunidos anjos, homens e criaturas não dotadas de intelecto humano que elevam os louvores ao Senhor ou à Mãe de Deus. Não é por acaso que a pintura icônica foi tão florescente precisamente no espaço grego e eslavo. Seguimos nossa reflexão. Nos séculos 17 e 18, a penetração da cultura ocidental na Rússia foi potencializada por Pedro o Grande. A escolástica latina faz caminho ao Oriente. Já a Ucrânia, que pertencia no século XVII à Polônia, tinha dado grande abertura na recepção da filosofia aristotélico-escolástica. No século XVIII, é a vez da escolástica latina protestante de Wolff. A mística pietista protestante, Jacob Böhme, Louis-Claude de Saint-Martin, Johann Heinrich Jung-Stilling, John Pordage, Valentin Weigel, junto com a tradição patrística grega, ganhou importante recepção. No século XIX, foi a vez da recepção da filosofia do idealismo alemão. Ondas do iluminismo e do niilismo se espraiaram também. O pensamento de Vladimir Soloviev, amigo de Dostoiévski, tentará superar este movimento. Nós vamos terminar a aula de hoje com alguns pensamentos do filósofo russo do século XIX, Vladimir Soloviev, uma vez que ele retoma aquilo que vimos desde a patrística grega e através de todo o pensamento bizantino. De novo, o motivo do uno retorna. Agora, o uno recebe não tanto o nome de Logos, mas o nome de Sofia. Já o absoluto é concebido pelo filósofo como um tudo, Ren Kaipan. Essa noção Ren Kaipan podemos retornar a Heráclito, também o Ren como tema do pensamento de Parmênides, o uno. Um é tudo. O princípio da multiplicidade interior de Deus se vê na Sofia, na sabedoria divina, em plena conformidade com os livros de sabedoria, os livros sapienciais do Antigo Testamento. Como o princípio da multiplicidade,
Sofia também coincide para Soloviev com a matéria de Deus, ainda não espaço-tempo, com corporeidade divina e humanidade ideal e completa. Esta humanidade divina, interna ao próprio Deus, não é realizada pela primeira vez na encarnação de Jesus no seio de Maria, mas tem uma base eterna interna a Deus. Com o ato da criação, Deus dá origem ao mundo unificado extradivino. Por causa do pecado original pré-histórico, a estrutura completa, múltipla e ao mesmo tempo una deste mundo se despedaça, e o mundo espaço-tempo culpado e caído surge. Mesmo depois do pecado, no entanto, um desejo elementar permanece desperto no mundo caído, de elevar-se novamente para a unidade múltipla perfeita. A subida ocorre primeiro na natureza como um processo cosmogônico, na forma de gravitação, afinidade química e o nascimento de vida, semelhante à gradualidade hegeliana mecânico-físico-orgânica. Com o advento do homem como processo teogônico, isto é, a livre reunificação da criatura com o seu Criador, culmina na encarnação de Cristo e continua na história da Igreja. Este, em essência, é um processo humano-divino que a humanidade realizou até agora apenas de modo incompleto. O Oriente cristão preservou o princípio divino sem desmerecê-lo, mas cedendo à imobilidade e sem compreender que este princípio deve tomar forma na história. O cristianismo ocidental, catolicismo e protestantismo, em vez disso, cada um à sua maneira, levou ao desenvolvimento do princípio humano, no entanto, encontrando-se como tendo que experimentar todas as aporias derivadas de sua separação do Oriente e de seu auto-isolamento. A humanidade espiritual surgirá somente com a reunificação de Ocidente cristão e Oriente cristão. Essa dialética entre Oriente e Ocidente é uma das ideias mais caras a Soloviev, um motivo que, embora com diferentes variações, ressurge constantemente em seu trabalho. Esta foi uma síntese daquele artigo do qual eu falei sobre o pensamento russo. Terminando nossa aula de hoje, uma consideração ainda sobre Soloviev. Rejeitando as unilateralidades e abstrações do racionalismo e do empirismo da filosofia ocidental moderna, Soloviev retoma a tradição segundo a qual o homem concreto é, ao mesmo tempo, um microcosmo, isto é, uma imagem do mundo e uma imagem de Deus. Por um lado, ele tende ao absoluto. Por outro lado, porém, ele, o homem, é limitado e transeunte. A tensão para o absoluto gera nele uma infinita insatisfação, um infinito descontentamento. Por outro lado, ele não pode nunca se aquietar na simples aceitação de sua natureza mortal. Sua contradição só se resolve na divina humanidade de Cristo. O conteúdo do absoluto, enquanto divina humanidade, é a unitotalidade, um tema que Soloviev retoma de Schelling, do idealismo alemão. Absoluto é o que é solto, livre de tudo, absolutum. Mas não se pode ser livre de tudo, senão o que é o todo, e tem tudo, o que é tudo o que tem, e tem tudo o que é. É a unitotalidade, a unidade do todo, o Logos, e o todo na unidade, a Sofia. Em jogo está, pois, a unidade do mundo em Deus, plena liberdade na perfeita unidade. O mal é a oposição e perda da Sofia. É deixar e fazer precipitar no nada aniquilador a criação. A partir do mal, o criado se nos aparece privo de liberdade e unidade. O processo cosmo-histórico consiste na realização no tempo da unidade e liberdade, a encarnação da Santa Divina Sofia. Pela sua mediação, o princípio divino chega à plena realização na unitotalidade
que em si tudo compreende, nada exclui, e assim Deus se torna força viva, eficaz por toda a criação, na forma do Espírito Santo. Bem, terminamos nossa aula por hoje. Agradeço a atenção e a paciência de vocês e até a próxima oportunidade.